Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Estamos aqui para começar mais uma disciplina. Na minha apresentação eu já falei para vocês como que vai ser a disciplina, como que ela vai ser modulada, e agora a gente vai começar a falar sobre os capítulos da apostila que também estão no site. Primeiramente, a unidade 1 ela é bem conceitual, ela vai falar sobre o que é ecologia. Então, só retomando, o que é ecologia? Retomando o que eu falei, é o estudo da casa, né? E junto com as suas inter-relações. O conceito de ecologia ele foi definido pela primeira vez em 1866 por Ernest Haeckel. Ele foi discípulo de Charles Darwin. E o conceito de ecologia, como eu disse, estudo da casa e suas inter-relações, é um conceito que eu coloco de uma maneira mais simples. Porém, vários pesquisadores estudaram, né, para chegar num conceito mais técnico e chegaram a várias conclusões sobre isso aí. E uma das conclusões, né, que se chegaram a isso aí foi que o que é ecologia, né? É o estudo científico da distribuição e abundância de organismos e da interação que determinam a distribuição e abundância. Então, esse é o conceito mais técnico dado por pesquisadores. E dentro de ecologia, gente, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a inter-relação desses seres vivos e a gente vai estudar como que esses seres se organizam. Então, antes de falar a nível de ecologia, a gente tem que pegar desde o princípio, como que os seres vivos se organizam. Eles se organizam de acordo com esses critérios aqui que a gente tem que falar um pouquinho sobre eles. Então, nós temos a primeira coisa, né, que a gente tem que falar é sobre célula. O que é célula? É a unidade básica formadora de um ser vivo. Não tem como a gente falar de ser vivo sem falar de célula. Então, ela é a unidade básica formadora do ser vivo. Todos os seres vivos, com exceção dos vírus, contêm essa célula. Aí nós temos os conjuntos de células, né, que são os tecidos, que são células um pouco mais diferenciadas que vão formar os tecidos. O conjunto de tecido a gente vai formar os órgãos, né, que a gente conhece bem, cada órgão realizando a sua função. O conjunto de órgãos, a gente forma os sistemas, aí a gente vai ter conjunto de órgãos que vão determinar determinadas funções, como a respiração, a digestão e etc. E o conjunto de sistema, a gente tem o organismo, né, que é uma das bases da ecologia, que trabalha o organismo. O organismo é o conjunto dos sistemas, de todos os órgãos do corpo trabalhando junto para o funcionamento adequado do ser vivo. Aí depois de organismo a gente tem a população. O que é a população? É o conjunto de seres vivos, a espécie. Não, é a população mesmo, desculpa. O que é a população? É o conjunto de espécies, né? O que é uma espécie? É o conjunto de organismos que são capazes de cruzar entre si e gerar descendente fértil. Essas populações, elas convivem juntas, elas vivem juntas e elas vão gerar descendentes férteis. O conjunto de populações, a gente tem as comunidades, que são as espécies diferentes convivendo juntas, porque tem que ter essa inter-relação dentro do ecossistema. Depois de comunidade, a gente tem o ecossistema, que é o conjunto da parte viva e não viva, né, vivendo juntas e interagindo entre si. O exemplo seria um cachorro, um gato, que são de espécies diferentes, estão vivendo numa comunidade. E o ecossistema seria o ar que eles estão respirando, a água que eles estão bebendo, o alimento que eles estão tendo. Então, o ecossistema é isso, é essa parte viva, né, e a parte não viva que a gente tem na natureza. Na unidade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre energia e ciclos biogeoquímicos. O que vem a ser isso aí? A energia é de onde que a gente obtém a fonte alimentar. E os ciclos biogeoquímicos são os nutrientes que esses alimentos fornecem para a gente. Então, dentro do conceito de energia, a gente tem o conceito de sistemas termodinâmicos. O que é isso? É a troca de nutrientes e energia entre a população e a comunidade. E dentro dessa população e comunidade, a gente vai ter várias fontes de energia. A gente tem as fontes de energia através, principalmente do sistema solar,
né, que é o sol, que vai fornecer energia para as plantas para realizar a fotossíntese, e a gente vai ter a fonte de energia dos nutrientes, das rochas e dos ciclos biogeoquímicos, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, para a gente falar de energia, a gente tem que falar um pouquinho sobre seres autótrofos e heterótrofos. O que vem a ser isso? Os seres autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento, São aqueles indivíduos que conseguem produzir o seu próprio alimento e, com isso, produzindo o próprio alimento, também vai produzir para outros seres. E a gente tem os seres heterótrofos, que são aqueles seres que não produzem o próprio alimento. Um exemplo de seres heterótrofos somos nós, né? A gente não consegue produzir o nosso próprio alimento, a gente precisa de nos alimentar de outros seres que já produziram o alimento, que são os seres autótrofos, né, que produzem o próprio alimento, que são as plantas. Então aí a gente tem esse conceito. A energia no ecossistema ela é chamada de cadeia alimentar. A gente tem, dentro da cadeia alimentar, a gente vai ter alguns componentes que são importantes, que são os produtores, né, que são aqueles seres que produzem o próprio alimento, que são as plantas. A gente tem os consumidores primários, que comem as plantas, né, que são os herbívoros. A gente tem os consumidores secundários, que comem os consumidores primários, que a gente chama de carnívoros. E a gente tem os consumidores terciários, que comem os secundários, e essa cadeia vai assim por diante, tá? Nessa cadeia alimentar, tem um exemplo aqui, a gente tem a pirâmide alimentar, a gente tem na base os produtores, que produzem o alimento, que no caso são as plantas, a gente tem os consumidores primários, secundários, terciários. Isso é um exemplo de pirâmide alimentar que pode acontecer. E essa pirâmide ela pode subir, pode ter consumidor quaternário, quinternário e pode ir assim diante em relação a isso aí. O que a gente tem que ver aqui, a gente tem aqui a pirâmide alimentar e nós temos os níveis tróficos, tá? Então, o produtor seria o que é o nível trófico? É o nível de energia, é o nível alimentar de cada indivíduo. O produtor é o primeiro nível trófico. O consumidor primário é o segundo nível trófico. A gente tem que tomar cuidado para não confundir. Tem muita gente que pensa que o consumidor primário seria o primeiro nível trófico. Não é. O primeiro nível trófico sempre vai ser os produtores, que são aqueles que produzem o alimento realizando a fotossíntese. Então, nós temos produtores, primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro, consumidor terciário, quarto nível trófico, e também isso vai assim por diante. Tá? Uma coisa que a gente tem que falar também é o nível de energia. O nível de energia, né, que os produtores têm, ele é muito maior do que o nível de energia do consumidor terciário. Então, o que isso quer dizer? Que a energia ela vai decrescendo na medida que eu aumento o meu número de consumidor. Porque, na verdade, a energia que é produzida aqui ela é 100%. Na medida que o indivíduo come o outro nível trófico, essa energia ela vai sendo diminuída ao longo da cadeia, né? Então, a energia ela diminui com o aumento dos consumidores e os nutrientes que estão aqui, eles vão estar sempre sendo reaproveitados. E outro fator importante que a gente tem nessa cadeia alimentar que a gente tem que levar em conta são os decompositores, que vão estar ajudando na reciclagem desses nutrientes, e vão estar decompondo a matéria orgânica desses nutrientes dessa cadeia alimentar. Então, os componentes que são essenciais dessa cadeia alimentar são os produtores, porque sem eles nenhum outro aqui sobreviveria, e os decompositores também, porque a energia, a matéria orgânica acumulada, ela tem que ser decomposta para ser reciclada para servir de nutriente para outros indivíduos. Então, nessa cadeia alimentar, a energia, na medida que vai aumentando o nível trófico, essa energia diminui e os nutrientes eles são reciclados nessa cadeia alimentar. E de onde que a gente obtém os nutrientes? Os nutrientes eles vão ser absorvidos nos ciclos biogeoquímicos, que é o ciclo do carbono, que acontece muito pela decomposição da matéria orgânica. A gente tem o ciclo do nitrogênio, que a gente vai absorver na maior parte
da atmosfera, e a gente tem o ciclo da água. Esses 3 ciclos são muito importantes, além de outros ciclos, né? Mas esses 3 principais são muito importantes nessa reciclagem de nutrientes e fornecimento de nutrientes para esses consumidores, ok? Então, é isso. Então, gente, isso que eu falei para vocês é um pequeno resumo, né, da unidade 1 e unidade 2. Eu acho que vocês têm que estudar um pouco mais essas unidades, que, como eu disse, é um resumo. E qualquer dúvida, a gente está na plataforma, eu e os tutores, e qualquer dúvida é só mandar mensagem para a gente, que a gente responde. E lembrando que também a gente tem os fóruns de dúvidas, qualquer coisa é só mandar dúvidas que a gente está respondendo, ok? Qualquer dúvida estaremos à disposição.